Olá, pessoal, bem-vindos ao Conexão Universitária. Aqui no nosso Conexão Universitária do dia de hoje, se você não sabe do que isso se trata, aqui nosso devocional semanal. Eu sou a Jess Pavanello, estou aqui apresentando para vocês o nosso programa da semana 36. Se você está lá acompanhando bonitinho, semana após semana, então é só dar uma olhada aqui, semana 36 lá no aplicativo, ou também aqui no devocional impresso, se você tiver. Onde estás quando eu caio? Bem, o Conexão Universitária é um bate-papo semanal entre universitários, pastores, líderes de ministérios ou pessoas envolvidas com essa faixa etária universitária para a gente conversar sobre as temáticas dessa área. Se você quer saber um pouquinho mais sobre, é só acessar lá o nosso site, Pão Diário Universitários, também dentro do Pão Diário, baixar o aplicativo. E a gente tem muita informação que a gente coloca lá no Instagram. Então, se você não sabe do que é e quer entender um pouco mais do que tem dentro do aplicativo, segue a gente, dá uma olhadinha no conteúdo que está sendo disponibilizado semanalmente lá no aplicativo. E hoje, com essa temática aqui, onde estás quando eu caio, eu tenho 2 convidados aqui presentes para a gente conversar um pouco sobre essa temática e ver quais são os principais problemas em relação a isso. Então, eu quero aqui pedir que o nosso primeiro convidado, Matheus, se apresente. Quem é você, Matheus? O que você faz da vida? De onde você veio? Para onde você vai? Prazer estar aqui, muito bom poder compartilhar um pouco. Sou Matheus, sou pastor hoje, sirvo na Igreja Batista do Bacaxiri, na IBB, com universitários e adolescentes, cuidando dessa galerinha lá nessa fase de transição, de grandes decisões, antes da universidade e durante e depois, né? É muito bom Ou estar seja, aqui. sempre. Ou seja, dali para frente só piora, né? Só melhora. Amém, amém, cremos. E sou casado, meu filho vai nascer em agosto, estou muito feliz. Felipe, daqui a pouco tá por aí com a gente também. É isso Glória a aí. Deus. Mas, pastor, você também é estudante, né? Você foi estudante, no caso. Sou estudante, eu fiz faculdade, antes de fazer teologia, eu fiz Direito, fiz na Faculdade Estadual lá no Mato Grosso do Sul, Olha advoguei, aí. advogo nas horas vagas, e tô aí. Mato Grosso do Sul, aonde? Eu fiz no interior, meus pais são pastores no interior do Mato Grosso do Sul, chama Paranaíba a cidade, 30 mil habitantes, contando com a zona rural, ou seja, Que legal. bem interior, cheguei aqui em Curitiba falando bem puxado. Aquele Mas, calor daquele estado. Tem um núcleo do nossa, Pão Diário Universitários lá no Mato Grosso do Sul e as muito cidades são quente. pequenininhas. Já desacostumei, prefiro o friozinho hoje. Ontem saí com a minha esposa, tava aquele sol com frio. Nossa, Eu também amei isso. Eu falei, olha, deveria ser assim todos os dias. que clima agradável. Então, tô aí. Fui universitário, depois fiz teologia, comecei o mestrado. Então, aí, não dá para parar mais, né? Estudar Não, ou não. seja, esse é um ministério, é ser universitário para sempre. É isso Que aí. É um prazer legal. estar aqui. Tamo aí. Muito bom. E aqui nós temos também Guilherme Kilter. E aí, Gui, quem é você? O que você Opa, faz da bom vida? dia. Muito prazer, meu nome é Guilherme, eu tenho 20 anos, sou universitário, estou no último ano de Relações Internacionais na Unicuritiba. Se Deus quiser, termino aí esse ano, me formo. Amém. E participo do Ministério de Universitários lá da PIB, da primeira igreja aqui de Curitiba. Crio conteúdo também para o Instagram, essas coisas aí, trabalho com marketing. E é um prazer estar aqui hoje, agradeço o convite aí, Bora conexão lá. da Jess, só bora. É nóis, vai ser benção isso aí, ó. Então, gente, hoje essa temática, né, depois de eu ter lido ali, para quem não sabe, quem escreveu esse devocional foi o Daniel Cunha, lá da Federal do Paraná, do grupo do Jesus na UFPR. Conheço o Dani há um tempo, e ele também é lá da PIB, o Dani. Então, ele está ali ó, fazendo física na PIB, começou como engenharia, então o nosso escritor, que também faz parte aqui do nosso ministério. Então, é muito bom ver o texto dele, entender muita coisa do que ele lidou em relação a isso e o que Deus falou no coração dele. Então, se você também se sentiu tocado pelo devocional, fala aí com a gente que estamos juntos. Mas eu tenho algumas perguntas aqui para vocês, para a gente entender melhor essa temática. Eu quero saber de vocês. Bem, nós sabemos que todos pecaram, está escrito lá em Romanos 3:23, todos pecaram e foram separados da glória de Deus, porque essa temática, né, onde Deus está quando eu caio, tem muito a ver com o pecado. Sei que talvez existe todo um mito aí quando a gente vai falar com o pessoal sobre pecado. Eu lembro quando eu fui falar com uma pessoa sobre pecado, e a pessoa, mas o que é pecado? O que é isso? E a pessoa foi longe em relação a isso, e eu falei, cara, você é boa,
Então, eu sou boa, então vamos ver se a sua bondade é boa o suficiente. E a pessoa foi trazendo à tona coisas e ela percebeu o que é pecado, porque é difícil mesmo para alguns perceberem essa relação. Acham que não somos pecadores. Então já começa aí, né? Não sei se já tiveram que explicar para alguém o que é pecado. Não? Sim, Um sim. pouco, já. Principalmente porque essa fase de descobrir os valores que a Bíblia tem para nós, e dependendo de quando a pessoa se converteu. Se a pessoa se converteu quando criança, beleza, ela já entende isso, né? Agora, se você tem um jovem, um universitário que está chegando, dependendo do contexto que ele vem, é muito complexo entender esse senso de justiça. A gente vai falar sobre isso, né? Esse Deus que é amor, mas que é justiça. Então, para ele, cara, a minha justiça é muito boa. Pô, eu dou auxílio Tipo, para os eu não moradores de mato, eu não rua. roubo, eu ouço muito isso. Isso que é pecado. É. E tem esse estereótipo, né? De, cara, eu sou muito bom, eu dou alimento para morador de rua, eu ajudo meus pais, eu faço tudo certo. É Eu o, é minto o de vez em jovem rico, quando, né? mas não é um problema, né? É o jovem rico. Né? Lembra do jovem rico? Eu faço tudo bom. Então tá, Tá é isso tudo aí. lindo. Que palhaçada, não sei por que vocês estão me julgando. Tem algo a dizer que eu já explicou isso para alguém e foi difícil a pessoa engolir a sua Já. versão? Ainda mais quando a pessoa está chegando agora, né? Se converteu agora, é nova na fé. Você tem muita essa dificuldade para explicar o que Deus gosta e o que Deus não gosta, digamos assim. Porque a pessoa não cresceu com isso. Quando a gente cresce em uma família cristã, seja evangélica ou católica, é muito fácil de você discernir o que é pecado ou não. Então você cresce meio que isso na cultura. Sua avó fala, não, não faz isso que é pecado, eles não gostam. Sua mãe sempre, quando vai te dar uma bronca, fala, não faz isso, menino, que Deus está vendo, tá? Mas quando a pessoa não vem de um contexto desse, principalmente familiar, é muito difícil de entrar isso na cabeça. Então, a gente precisa trabalhar, como diz a palavra, né, com o Espírito Santo. Quem convence é ele. A gente explica, mostra o que a Bíblia diz e deixa Deus trabalhar. E assim vai fazendo. Exatamente. O que me leva realmente a entender por que as pessoas, então, quando percebem, escondem. Entende? Por que que a gente vai lá, se esconde tanto das pessoas ao redor quanto de Deus, como se Deus não soubesse do que a gente está fazendo. Mas por que que a gente tem essa tendência? Adão foi lá e se escondeu, Eva também foi lá, rapidinho se escondeu. A primeira alternativa, pecou, errou e se escondeu. Por que que ao invés de a gente realmente ir falar, a gente se esconde? O que tá escondido atrás dessa fuga nossa? E aí, Kilton? Isso aí é interessante, né? Quando você resgata o texto lá de Gênesis, depois que Eva é tentada, ela peca, ela dá o fruto para Adão, ele também peca, e os dois percebem que eles pecaram, e Deus então ele volta ao jardim, né? Ele começa a andar no jardim, e a primeira pergunta que Deus faz é onde vocês estão, né? Ele pergunta para Adão, onde você está? Ele não pergunta por que você errou, por que você pecou, ele O pergunta que onde você você está. fez? Isso. Então, é uma coisa muito interessante a gente analisar isso, porque Deus ele não bate direto no pecado. Ele primeiro traz para a pessoalidade. Ele pergunta para Adão, olha, onde você está? E Adão, ele já começa a se explicar, já começa a colocar a culpa em Eva, ele já sabe que ele errou, e ele sente esse remorso. Então, na Bíblia, a gente vê muito esse movimento de quando a gente peca, se afastar de Deus. Eu acredito que isso envolve duas partes, né? O primeiro, talvez seja um temor a Deus, de fato. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele é a encarnação da santidade, né? Então, a virtude dele é 100% santo. Ele nunca pecou, ele nunca errou, então tudo que é bom, tudo que é perfeito é Deus. E quando a gente se depara diante disso, o que é errado em nós vem à tona. E a gente não gosta de ver o que é errado. Quando a gente está diante de algo que é 100% bom, que é 100% justo, que é 100% santo, os nossos pecados começam a vir à tona. Então, quando a gente se depara com esse Deus glorioso e poderoso, tanto que alguns profetas, quando eles recebem uma revelação de Deus, ou eles veem a Deus, eles falam, ai de mim, eu vi a Deus. Moisés, ele tem medo de ver a Deus, porque ele sabe que ele pode morrer, porque Deus é muito Temor mesmo, né? justo, é perfeito, é santo. Então, existe em parte esse temor, de você encarar algo que é santo, algo que é justo, e existe uma parte também muito forte que é uma acusação, que é exacerbada, digamos assim. Acho que a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso, mas de fato, se você percebe que é pecado, quando você olha para Deus que é justo e bom,
mas isso pode tomar uma proporção diferenciada quando essa acusação, Satanás nos acusa de forma infatória, né? Quando ele pesadamente nos acusa. Então, acredito que existem esses dois lados, algo que é natural, como você falou, em Romanos 3:23, ele fala que todos pecamos. E se nós pecamos, isso vai ficar claro, vai vir à luz, quando quem é luz se depara com a gente, né? Mas nem por isso que a gente se afastaria. A gente se afasta porque, diante disso, nós somos acusados, e quando acreditamos nessa acusação, a gente tende a fugir. Na minha visão, eu não sei se o Matheus tem algo a acrescentar aí também. Não, Sempre tem, o pastor sempre. Pode microfone e púlpito, né? Não tem. Eu acho que para mim tem também a ver com a questão do conhecimento que após o pecado o homem teve de quem Deus é. Então, a partir do momento que ele peca, se a gente for lá ver, puxar o relato de Gênesis 2:17, Deus vai falar que o homem comeu, se ele comesse daquele fruto, ele morreria. Essa morte, essa separação. E aí, quando ele se percebe, ele percebe a Deus e o que ele havia feito, ele se esconde. E esse medo, eu gosto muito lá de 1 João, quando ele está falando do amor, que ele vai falar que é um medo que pressupõe castigo. Essa palavrinha medo é a mesma usada para o medo que Adão teve de Deus, que é um medo que pressupõe diante da santidade, agora eu sou culpado, essa culpa exacerbada, e sendo culpado, então, agora eu tenho medo. O medo de ser punido, o medo de ser castigado. Então, essa reverência que João faz lá em 1 João, e ele falando desse medo, o verdadeiro amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Essa palavra medo é a mesma usada para Adão, que esse medo, quando Deus aparece, ele se esconde. Então, esse medo agora diante da santidade, enquanto na verdade deveria haver arrependimento, mas esse medo que agora pressupõe um castigo, né? Esse medo que agora pressupõe e o pecado que mexe com o conhecimento, que mexe com a identidade, que mexe com os parâmetros morais de Adão, vem mexendo, bagunçando os nossos até hoje e traz esse medo, né? Nossa, agora... E aí, dependendo para onde a gente for, se eu for para o lado do legalismo, agora então acabou para mim. Agora não tenho mais chance, eu já pequei mesmo, então vou ladeira abaixo. Então, para mim, a gente se esconde muitas vezes por conta desse medo. Que pressupõe um castigo, né? Nossa, isso a gente até falou numa outra live, conversando sobre por que a gente sente medo, né? E a gente chegou a duas conclusões, assim, em relação ao medo, que sentimos medo porque não conhecemos aquilo, né? Ou realmente por causa da dor que vamos sentir. Então, eu tenho medo de aranha, eu sei que ela vai me machucar. Eu tenho medo do escuro, eu não tô vendo o que tem lá, e aquilo que eu não tô vendo pode me machucar. Agora, em relação a Deus, eu sei que Deus pode me machucar. Eu sei que ele tem todo o poder, eu tenho uma compreensão, eu tenho esse conhecimento. Mas quando você está realmente num relacionamento com Deus, você sabe que ele vai corrigir na medida, não vai esmagar você, porque ele é misericordioso. Ele sabe o quão... Mas a gente fica com esse receio porque conhece um lado que foi dito por outras pessoas, que Deus não, mas ele realmente, a gente tem que ter o temor na medida, entender que ele é Deus, ele realmente detesta o pecado. Mas junto com essa justiça está conectado o amor. Então é interessante o quanto existe no bate-papo sobre medo, a gente foi longe pensando, nossa, quanto a gente acha que Deus é só isso ou só aquilo, mas tudo está agindo junto. Né? Não, Deus... Um gancho que eu queria fazer do que o Victor falou sobre esse Deus que aparece no jardim para conversar é a mesma atitude do pai do filho pródigo. Eu sempre trago isso quando a gente está conversando com os nossos líderes sobre universitários que estão voltando. A nossa justiça caída, que é apontar, pô, você saiu, olha o que você fez. Essa conversa vai chegar na hora certa. Mas a nossa primeira atitude tem que ser esse abraço. Esse é onde você estava, eu estava te procurando. Por que você estava escondido? Eu estou aqui, e abraçar e trocar as vestes, enfim. Então, acho que isso deveria trazer para nós também esse alento de esperança, né? E como líderes, olhar para aquele que estava perdido, cara, onde você estava? Eu estava te procurando. Acho que essa tem que ser a nossa postura. Acho que no cristianismo, a gente encontra, na Bíblia, né? A gente encontra esse Deus que é pessoal também. É muito difícil você encontrar em qualquer outra religião um Deus pessoal. É sempre em um templo em que você precisa ir lá oferecer um sacrifício, ou o Todo-Poderoso, que ninguém consegue alcançar, mas o Deus bíblico, ele supre esse paradoxo do Deus Todo-Poderoso e do Deus pessoal, daquele que é o todo onipotente, onipresente e tudo mais,
mas também aquele que quer um relacionamento com a gente, né? Então, você sempre tem esses dois lados que nos saciam. Exatamente. Nossa, isso é muito relevante, porque realmente as outras religiões não é a mesma coisa. Nosso Deus realmente é pessoal, podemos conversar com ele. O que me leva a um dos pontos aqui, que é em relação, às vezes, nos escondermos por medo, por tudo isso que vocês falaram, mas às vezes por vergonha. Vergonha daquilo acontece entre muitos líderes, a vergonha de ter pecado e você ter que manter essa imagem, o orgulho de não querer mostrar que nós somos fracos, de não querer mostrar que, poxa, eu também sou pecador junto com vocês, que absurdo, que absurdo, com essa galera aí que pecou. Então, existe também uma nuance escondida dentro do nosso medo ali, que é realmente a vergonha do pecado por causa do orgulho. Existem outros motivos, mas gostaria de ouvir de vocês. Como realmente a gente lida com essa fraqueza, o orgulho, porque também é uma fraqueza. Como podemos ser mais vulneráveis diante de Deus em relação a isso? Não sei se vocês já passaram por isso, porque eu tenho que ser honesta, já passei bastante, foi difícil. Essa semana eu estava conversando com um pré-universitário, um vestibulando, que a gente chama lá na EV, e falando sobre um conselheiro de adolescentes. Ele, cara, esse conselheiro, pô, você vai colocar ele na liderança, você vai confiar nele, isso aqui. Eu falei, olha, confiar, eu não confio nem em você, nem em mim, nem em ninguém nessa liderança. E assim, todos somos suscetíveis a cair, a pecar. Eu falei, cara, todo mundo, ele tá em processo de crescimento. Eu tô em processo de crescimento que você tá. Mas essa perspectiva de que, cara, como assim você vai pôr esse cara aí, mas esquecendo de olhar que nós caímos, né? E essa questão de ser vulnerável é contra a cultura da nossa geração. O Twitter tá aí, mexe com o Instagram e todo mundo tem acesso, você vai ver as redes, só é exposto o que há de melhor nessa terra, de se viver. Sim. O que é de melhor, né? Eu sou o cara perfeito, feito no plástico. Eu fiquei pensando nisso ontem. Eu fiz um vídeo da Giovana no parque, falando do Felipe, e depois eu falei, as brigas que a gente teve de ontem de manhã para montar um berço, ninguém quer postar. A gente quer postar o que é bom. Sim. A briga do berço, achei legal. A gente postou a foto do berço pronto, imagina. Tá desmontado o berço, tá lá ainda, ninguém montou. Mas essa percepção de que diante das pessoas eu posso... O que o Thiago vai dizer sobre confessar pecado, para mim, é essa exposição da minha vulnerabilidade. Porque senão a gente também cai num negócio de que eu posso tudo. Eu consigo ir para qualquer coisa, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, daqui a pouco Jesus está de fora, assim, da sua vida. Eu sou o super-homem. Então, para mim, é duas perspectivas. Essa de que eu olho para o outro com uma justiça moral de que eu sou superior, ou eu olho para mim sob esse negócio de eu posso fazer o que eu quiser e eu vou conseguir e deixa comigo. Então, essa vulnerabilidade me aproxima, de fato, de viver um relacionamento íntimo com Jesus. Sem o medo da culpa, sem o medo do castigo. Eu posso me expor, quando eu me exponho, tem alguém para caminhar comigo. Perfeito. Eu gosto muito da palavra sincera. Sincera, ela vem do latim, né? Do sincera. A cera, não sei se vocês sabem, o símbolo do teatro, que são aquelas duas máscaras, assim, uma sorrindo, uma triste. Essa era a cera usada lá em latim, que fala da sincera. E você ser sincero é você não ter essa máscara, você não usar essa máscara, é sem a cera, né? Então, eu gosto quando a gente usa esse termo de, vamos ser sinceros, seja sincero com Deus, seja sincero com o outro, porque você está sendo vulnerável, você está expondo as suas fraquezas. Isso envolve, de fato, um processo de tratar o seu orgulho, porque quando você faz isso, a tua reputação, se é que você preza por ela ou tem alguma, né, não se sustenta, porque a gente, de fato, sempre quer manter uma imagem, uma reputação de bom, de santo, de super-herói, mas não é isso que a Bíblia nos mostra. A gente não tem nenhum personagem na Bíblia que não tenha pecado, a não ser o próprio Jesus. Todos pecaram. Exatamente. E justamente por terem pecado, a gente consegue se conectar com esses personagens. Se Deus quisesse super-homens, ele não tinha colocado os pecados desses homens na Bíblia. Ele não tinha colocado adultério e o assassinato de Davi, ele não teria colocado, enfim, o adultério de Abraão e né,
e querer acelerar a promessa. Todo mundo ali tem algum pecado e a gente pode se basear nisso, nessa palavra, para entender, puxa, eu vou pecar, eu vou errar, mas a Bíblia já previu isso, todos pecaram. Então eu posso, de fato, colocar isso diante da luz, diante de Deus e diante de quem cuida de mim, na minha igreja, né? Com quem está lá no corpo comigo, e eu posso demonstrar isso, ser de fato sincero, para que eu consiga tratar esse pecado, né? Então, eu acho que a vergonha é um grande inimigo nesse sentido, e uma grande arma de Satanás nessa acusação. Quando você peca, você se sente mal, você sente vergonha. E a vergonha, ela é como uma corrente que te escraviza de confessar o teu pecado para os outros. E isso é, de fato, um grande problema, porque, como o pastor falou, né, Tiago vai dizer que você confessar é uma parte do processo de libertação. E se você não confessa e você fica com isso, digamos que Satanás está levando vantagem. Então, isso é muito importante também nesse sentido. Só acrescentar sobre isso que o Victor falou, é muito interessante sobre esses exemplos bíblicos. E se a gente olhar para Jesus, 2 Coríntios vai dizer que aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós, na cruz. Então, nem Jesus teve o orgulho, ou como Filipenses vai dizer, né, usurpou ser igual a Deus, mas embora sendo Deus, se humilhou e se fez como homem e padeceu e sofreu. Então, para mim, esses exemplos bíblicos, quando a gente olha para Jesus, e eu penso, se Jesus vivesse nos nossos dias, talvez ele seria esse jovem que esse meu jovem disse, pô, você vai pôr esse cara o Messias? Não pode ser. Tá meio estranho. Esse cara é o Messias. Esse cara que bebe, que ele vai nem tem festa, uma rede social, quando eu vejo, ele tá sempre envolvido nas paradas ali, ó. Tava ali no meio dos caras que fumam esses dias. Tava lá na Boca Maldita, ele tava no meio. Que bebe, é pesado, né? Se a gente for pensar, ele tava lá na Boca Maldita com a galera que bebe, ele tava lá com a galera que são os pecadores. Que absurdo isso, como é que você vai colocar esse cara como líder? Então, acho que a gente fizer esse panorama, muda a nossa perspectiva de amor e cuidado e de exposição nossa, né? Uhum. Sim, eu vejo realmente como um papel fundamental a comunhão na igreja para a gente ser vulnerável. Porque realmente a gente não, seguindo sozinho, a gente super vai achar que tá tudo certo com a gente, porque não tem ninguém para falar que tá errado. Mas quando a gente está realmente em comunhão com a igreja, a gente percebe as nossas falhas. Eu vi em 2020, 2021 o quanto isso fez falta. Quando eu estava voltando para o ambiente de todos, assim, eu fui percebendo o quanto eu estava acostumada em viver em alguns pecados. Porque eu falava, nossa, eu não percebia que eu estava fazendo isso, mas o contato com o outro fez eu... Eita, isso está errado, e estava virando cultura. Mas o contato com outras pessoas fez eu perceber pecados na comunhão com irmãos. Eu falava, nossa, Deus, isso está errado, eu não deveria fazer isso. Mas por quê? Porque o contato com o outro me fez perceber, me fez arrumar problemas às vezes, sabe? Porque realmente o contato com o outro é diferente demais, a comunhão é complicada. A gente vai ter comunhão com outra pessoa e eles são totalmente diferentes. E a gente descobre o quão impaciente, o quão rancoroso, o quão tudo nós somos. E o quanto nós precisamos lidar com isso. Porque acho que era muito mais fácil também viver nessa bolha quietinho, isolado, no qual realmente a gente também não percebe os pecados. Não sei como foi isso em relação a vocês nesse tempo de 2020 e 2021. Porque era diferente você ficar sozinho, não ter a igreja ali constantemente, amigos falando e você percebendo erros e pecados. Porque o grande problema também em relação ao pecado é justamente isso, as pessoas não perceberem que já faz parte da sua cultura algumas coisas. E você precisa perceber, e claro que o papel do Espírito Santo nisso é fundamental, porque ele que vai te convencer que aquilo é pecado. Mas eu vejo a comunhão, a igreja local, como um espaço em que realmente a gente aprende isso, se torna vulnerável, né, para isso e confessa, se liberta desses pecados que estão ali dentro de nós. Não sei o que vocês pensam a esse respeito. Com certeza. Eu acho que você ter essa comunhão, de fato, revela algumas coisas para você, porque você lidar com outras pessoas mostra algumas idolatrias, alguns pecados teus, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de que você ter problema, você ter ranço, você ter ódio de alguém, na verdade, a culpa não é da pessoa. A culpa é uma revelação de Deus para o teu coração. Aquilo que você verdade. vê no outro, muitas vezes é um problema do teu coração.
E quando a gente se isola, a gente não vê isso, né? Mas na Bíblia a gente encontra um Deus relacional, que mesmo antes de criar o ser humano, já era três, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós criamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Então, a gente percebe que Deus ele tem essa natureza e nos convida a fazer o mesmo. Quando ele fala que a gente é parte, é membro de uma igreja, de um corpo, isso envolve todo esse relacionamento da gente estar com outras pessoas, discipular e ser discipulado, porque discipulando você aprende coisas com o teu discipulando, e sendo um discipulador você também aprende muita coisa. Então, acho que isso envolve essas duas frentes, e você conseguir lidar com isso, intencionalmente se expor a isso, é muito importante. Nossa, exatamente, porque a gente é bem intencional ao pecar, né? E fica evidente isso que o Luther falou sobre a Imago Dei, esse aspecto relacional da Imago Dei, que somos nós, né? A imagem e semelhança de Deus, ele não pode ser negligenciado. Não há, eu sempre gosto de falar isso para os nossos adolescentes, principalmente, não há possibilidade de você ser cristão sozinho. Não há essa possibilidade. Ou você é corpo, família, ou você é outra coisa, é morno. Membro amputado. Não há possibilidade de viver o evangelho sozinho. Claro, a não ser, nós estamos sendo simplistas, né? Estou falando de um missionário que está vivendo, não sei o que, mas beleza, estou falando do corpo igreja, não há possibilidade de você viver o evangelho sozinho. Ou você vive comunhão, que é essa faceta relacional da imagem e semelhança de Deus, ou você não vive. E aí, nessa comunhão, a gente tem o amigo afiando o amigo, nessa faceta relacional da Imago Dei, a gente tem, então, o homem afiando o homem, a gente tem essa exposição do meu erro. Eu gosto de contar, eu tenho um irmão do meio, e a gente é 1 ano e pouco de diferença. Então, chega uma fase que usa as mesmas roupas. E eu lembro que a gente tinha algumas discussões, porque eu chegava do trabalho, eu trabalhava na prefeitura e fazia estágio no fórum. Eu chegava do trabalho e eu falei, cara, vou usar uma roupa aí na faculdade hoje. Quando eu abri o guarda-roupa, tava com meu irmão aquela roupa. Eu, cara, é possível. E a gente tinha brigas homéricas, assim, discussões, porque eu ligava para ele, pô, você tá com a minha roupa, não sei o quê. E ele, cara, aí, enfim. Até que um dia, no meu período de oração, Deus falou para mim, o problema é você, não é ele. Quando você entender que você precisa ser mais humilde, o problema acabou. Quando você entender que precisa ter mais paciência, o problema acabou. E depois daquele dia a gente teve outras discussões, mas nunca mais daquela forma a nossa relação melhorou. Porque no conviver, no viver junto, eu entendi que eu estava sendo orgulhoso, que eu estava sendo egoísta, que eu estava sendo impaciente. Então, pronto. Aí eu cresci, o fruto do Espírito que habita em mim começou a se aparecer a partir da paciência, do domínio próprio, e a minha relação com ele foi edificada e melhorou. Né? Então, assim, essa convivência, esse viver junto faz isso com a gente. Até complementando isso, quando Deus cria Adão, ele fala, não é bom que o homem esteja só, ele vai lá e cria Eva. Então, já na criação, Deus constata isso. E até quando a gente é enviado, né, seja em missões, seja para discipular, para liderar, Jesus sempre enviou de 2 em 2. Você pega os Atos, ninguém nunca viajou sozinho. Paulo ia com Barnabé, ou levava Marcos, ou ia com Timóteo. Então, você sempre tem, tanto na igreja quanto em missões. Não é bom que o homem esteja só. Acho que isso resume muito bem tudo isso que a gente está falando. Exatamente, porque também ajuda a combater essa questão aqui, que é a próxima que eu quero perguntar para vocês, que é onde Deus está quando nós caímos em pecados de estimação, porque o contato com outras pessoas, né, faz a gente percebê-los, mas também como o contato com o outro faz romper realmente culturas que estamos crescendo dentro. Porque realmente eu cresci dentro de ambiente cristão, né? A minha casa era uma igreja. Então eu nunca passei ali para o outro lado durante toda essa parte da juventude, estava sempre dentro de um ambiente religioso. A casa era a igreja em cima, onde tinha as coisas, o meu pai era o condutor do negócio, então eu sempre falei, poxa, meu pai é pastor, a igreja, todo mundo aqui é muito crente, então era cultura cristã, mas isso não significa que dentro dessa cultura que se criou ali, não existiam vários outros pecados culturais e pecados de estimação. Existiam vários, mas eu não percebia nenhum deles.
A partir do momento que eu fui confrontada com a Bíblia, confrontada com outras pessoas, até de diferentes igrejas, eu amei conhecer a quantidade de igreja, porque quando eu ia em uma e em outra, eu falava, nossa, você leu esse trecho diferente, vamos ler de novo, porque eu não tinha visto esse. Não tinha visto esse. Então foi a revelação, realmente, é claro, foi o Espírito Santo nesse processo todo, mas mostrando, olha, está isso e isso e isso errado. Mas porque você está vivendo num ambiente onde a cultura é aparentemente cristã. Mas e aí, será que realmente Cristo está presente em todos os momentos ou você só vive nisso? E ao sair da igreja e ficar um tempo fora, totalmente desviada, eu percebi o quanto, na verdade, muita coisa que estava fora estava dentro. Eu fiquei, meu Deus, na verdade, eu acho que eu tinha que me converter de verdade. Então, isso mudou muito porque eu não via pecados de estimação. Eu vivia num ambiente mais religioso, mas não num ambiente realmente que lutava contra o pecado todos os dias. Como então, onde Deus está quando nós caímos em pecados de estimação? Ele está ali fazendo alguma coisa? E aí, alguém consegue me ajudar? Bom, para mim, a fala tem várias nuances, assim, né? A gente pode trazer essa falsa separação do sagrado e do secular, né? O sagrado que se tornou hilário, e a gente acaba trazendo para o nosso contexto, por conta da mancha do pecado na nossa imagem e semelhança, que mexeu com os nossos parâmetros morais. Então, o que é certo, né? Quando a serpente fala, oh, não é bem isso que vai acontecer, então ela mexe com os parâmetros do conhecimento, dos morais, com a minha identidade. Então eu começo a negligenciar aquilo que aparentemente, ou moralmente falando, não, e socialmente falando, não tem um peso como a minha mentirinha tem. Então, Exato. e eu também, a mesma coisa. Eu lembro que eu me batizei com 11 anos e com 14 para 15, parece que eu me percebi pecador. Eu me batizei com 11, porque eu sou filho do pastor, todos meus amigos vão se batizar, eu também vou, pô, me arrependi, tô aqui, Filhos e de aí pastor, meu Deus, é tão complicado isso, né? eu Você lembro que uma tá vez ali no meio, né? Todo mundo espera que você seja o mais crente da igreja. Eu tinha uns 14 para 15 anos, parece que eu me percebi assim, imundo, sujo, cheio de pecadinhos de estimação. E aí eu fui orar e falei, cara, se pudesse me batizar de novo, vai ficar meio ruim. Mas por quê? Porque essa sensação de que os pecadinhos moralmente aceitáveis são aceitáveis e na verdade não são. Tem um livrinho que é meio antigo, mas veio à tona recente aí nos meios, que é Os Pecados Intocáveis. É um livrinho bem legal, até tinha separado ele hoje, e ele fala justamente sobre esses pecadinhos. E eu sempre falo para os adolescentes, para mim, um pecado que a galera mais cai, eu tô chegando. Isso nem saiu de casa. Você não tá chegando, você tá Nossa, eu vou longe. postar isso. Se você cometeu esse pecado, pede perdão. Que palhaçada é essa? Querendo ou não, é aceitável. Não, tô chegando. Cara, você nem saiu de casa, você não tá Mentindo. chegando, Claramente. você tá mentindo, pô, é isso. Só que é aceitável eu tô chegando, porque moralmente falando, é melhor falar que eu tô chegando do que eu falar que não tomei banho, não saí de casa, não me arrumei, vou ter que ficar Vai ouvindo. demonstrar outros pecados meus, aí responsabilidade. E daí a gente prefere fazer como Abraão, é minha irmã. Melhor vamos evitar a fadiga, é minha irmã, tá tudo bem, não é minha Vamos evitar a esposa. fadiga. Então, para mim, E onde Deus está nisso? Deus está. E daí a gente volta, né? Na justiça e no amor, Deus está sendo ferido no sentido de eu estou pecando contra o Senhor, é a justiça de Deus, mas Deus também está me amando e sofrendo por mim quando eu caio. Porque quando eu caio nesse pecado de estimação, ele está dizendo: não é o melhor caminho, esse não é o melhor caminho. Para mim, a gente precisa ter essa percepção de que um pecadinho é um pecado que fere, é um pecado que transgride, né? João vai dizer que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, e ao mesmo tempo é um pecado que me afasta dessa relação de intimidade com o meu Criador. Acho que o pecado de estimação, se a gente for colocar ele em termos bíblicos, ele se enquadra muito como idolatria, né? De colocar algumas coisas acima de Deus. Porque, querendo ou não, aquilo que você ama mais do que a Deus se torna um ídolo.
E é muito fácil, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Calvino, ele traz a imagem, né, do homem litúrgico, de que o ser humano sempre vai querer adorar alguma coisa. Isso não é a Deus, vai ser outra coisa. E quando a gente coloca outras coisas no lugar de Deus, quando outras coisas tomam o primeiro lugar na nossa vida, se tornam idolatrias. E quando a gente tem um pecado que a gente não abandona e não deixa para trás, e sabe que é errado, mas continua caindo, nada mais é do que uma idolatria. E a pergunta de como vencê-lo que fica complicado, porque você não consegue vencer a idolatria sem ser radical. Se eu for pegar na Bíblia, o que exige você vencer uma idolatria? Você, pegando o Antigo Testamento, tá? Um exemplo do Antigo Testamento, expulsam todo o povo idólatra, derrubam todos os altares, derrubam os templos, e colocam altares, né, do Senhor. Se a gente traz agora para a Nova Aliança, para o Novo Testamento, claro que a gente não vai expulsar ninguém. O que a gente faz? A gente traz aquele texto que Jesus fala, olha, se o olho te leva a pecar, arranque-o fora. Ele está fazendo ali uma analogia, né, de uma forma de você ser radical. Se algo está te levando a um pecado de estimação, arranca fora esse algo da tua vida. Porque se Deus é de fato a prioridade na tua vida, nada mais pode tomar o lugar dele. Então, o que é, no fundo, um pecado de estimação? É porque você não quer abrir mão daquilo que te leva a pecar. Então, por exemplo, na minha vida, quando eu era adolescente, acho que para 15, 16, 17 anos, eu lutei muito contra a pornografia. Foi um tempo difícil na minha vida e eu via muito como pecado de estimação. Mas a realidade é que eu só consegui abandonar isso quando eu fui extremamente radical. Quando eu falei, não, eu sei que é errado e estou caindo mesmo assim, já tem tempo. O que eu preciso fazer para vencer isso? Eu cumpri todas as etapas lá que a Bíblia diz, confesse para alguém, confesse para Deus. E às vezes você faz tudo isso, mas não muda. E você fica, poxa, o que está faltando? Está faltando você derrubar os altares, você ser radical, você arrancar o olho, você arrancar a mão que está te levando a pecar. Então, quando eu entendi isso, eu cortei tudo que me fazia cair em pecado. Foi extremamente radical. Você tem que largar hábitos antigos, então, se é uma amizade, se é um grupo de amigos, cara, corta a amizade, nada vale mais a pena do que o teu relacionamento com Deus. Se é um lazer que você tem, uma série, um filme, você corta, cara, cancela a Netflix, joga o computador pela janela. Pode parecer absurdo, mas é a realidade. Mas e outra coisa que eu entendi é que não adianta só você ser radical sem você se encher de Deus, sem você buscar de fato a Deus. Então você pode ser radical quanto for, se você não estiver buscando a Deus, se não estiver todo dia na presença dele, se não estiver jejuando, se não estiver lendo a Bíblia, se não estiver orando, não vai adiantar nada, você vai estar tentando vencer o teu pecado na carne. A gente tem vários exemplos de reis no Antigo Testamento que derrubaram vários altares de ídolos, mas mesmo assim a Bíblia vai dizer que eles não foram segundo o coração de Deus, mesmo derrubando os altares. Por quê? Porque eles não adoraram ao único e verdadeiro Deus. Então, envolve essas duas coisas. Você precisa destruir altares dos ídolos e construir um altar para Deus. Na minha visão, acredito que enquadra bem. Só complementando, tem um texto de Coríntios, 1 Coríntios, que ele vai dizer assim aquele que está em pé firme, julgue-se para que não caia, tome cuidado, né? E não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. E ele diz assim, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. A gente teve uma série dos adolescentes e eu disse para eles assim, é possível viver mais em pé do que caindo. Eu amei. É possível. É possível viver mais em pé do que caindo, porque o texto está dizendo para mim, não sobreveio tentação que não fosse humana. E quando ela vier, Deus é fiel. Então, o escape está aqui, eu só não estou vendo. Perfeito. E aí, às vezes, o escape é essa radicalidade que a gente já tem nas nossas ações. Cara, eu vou sair de onde eu estou, se o gatilho, se o que me faz pecar é isso, Deus me mostra esse escape e me dá força para... Por isso que eu concordo plenamente que eu sou radical, mas eu me preencho, né? Porque ele vai dizer, aquele que julga estar firme, cuide-se. Então, eu estou em pé, então eu vou me encher mais ainda. Eu estou quase caindo, eu vou me encher mais ainda. Então, é possível viver mais em pé do que caindo. Perfeito. É possível ver o escape. O escape está aqui, por quê? Porque Deus, o texto está dizendo, Deus é fiel. Então,
O escape tá aqui, eu só não vi, eu só não enxerguei, mas Deus me ajuda a ver, porque eu não quero cair, eu quero fugir e vencer essa tentação. E essa palavra, querendo ou não, ela é um pouco forte, porque hoje você tem mentiras, sofismas de Satanás que as pessoas acreditam. Então, é um vício é uma doença, não tem como vencer. Não tem como Nossa, o quanto eu já ouvi isso de adolescentes sem vergonha que fala, cara, não tem como vencer isso aqui. Não, a palavra de Deus diz que Deus não dá pecado que ele não possa vencer. Tipo, quando a verdade vem Para de usar essa desculpa aí, irmão. não tem como. Deus não dá tentação maior que a gente possa suportar. Exatamente. E o que vocês falaram sobre realmente ter o relacionamento com Deus, se encher dele, nesse processo de você ser radical e se encher dele, meio que facilita nós na próxima fase, que é lidar com o conflito de Deus ser misericordioso e justo. Lembra que a gente acaba dividindo essa face de Deus, colocando ele, não, mas ele perdoou os meus pecados, ele é bom, vai dar tudo certo, e você traz aí essa extrema graça, não tem problema, tá tudo certo, vai dar tudo certo, gente, eu tô bem, Deus, mas é porque você não conhece quem Deus é. Você tá supondo coisas, você não se encheu dele. Você pode até ter tomado uma ação radical, ou não, né? Ou você falou, não, mas não tem jeito, como o Kilter falou, realmente, não tem jeito, Deus. Eu acho que sou miserável, pecador, por que eu tenho, né, que fazer todo esse esforço para sair daqui? Vamos ficar aqui mesmo, né? Porque, né, não tem jeito. O que vocês pensam quando nós realmente escolhemos cair nesse erro? Porque, bem, é uma escolha. É uma escolha, nós entendemos que Deus é só justo, ou só misericordioso, ou só bondoso, ou pegamos um pedaço dele, falamos, Deus é só isso. O que vocês pensam a esse respeito? No nosso tempo, infelizmente, se torna um pouco polêmico esse assunto, porque absurdamente. Porque às vezes falta um pouco de entendimento, de compreensão de Bíblia. Ao meu ver, refletindo já sobre isso, eu cheguei à conclusão de que não existe misericórdia perfeita sem que haja justiça. Não existe amor perfeito sem que haja justiça. Por quê? Fazendo uma analogia aqui, tá? O Mateus acho que até vai poder falar melhor. Você tem um juiz. O juiz, e a Bíblia já usa esse exemplo do juiz que perdoou e tal, mas se o juiz ele não tem poder para punir, a absolução dele não vale nada. Não adianta nada ele te perdoar de algo que ele não tem poder para punir. Então, o amor de Deus, ele é justo, é amoroso na mesma medida. Deus ele é pleno nos dois sentidos. Por quê? A gente tem uma crença automática de que quando a gente fala, Deus é misericordioso, é como se ele não olhasse, é como se ele ignorasse o nosso pecado. Mas não é isso. Deus ele vê o nosso pecado, ele odeia o nosso pecado, ele vai dizer que Deus odeia o pecado, porque nele não há pecado. Então Deus odeia o pecado, mas ele olha para a cruz. O preço já foi pago. Então, quando ele vê isso, ele nos perdoa, ele é amoroso, ele é misericordioso. João vai dizer que o amor de Deus se traduziu em Jesus vir até nós, esvaziar de sua divindade e tomar um sacrifício de cruz para levar o nosso pecado. Então, Deus ele é justo, sim, porque ele pune o pecado, e se não pune ainda vida, vai ser no julgamento final, mas ele também é amoroso porque ele enviou o seu filho para que a gente possa ter uma expiação pelos nossos pecados. E o amor, quanto o que eu falava, fiquei pensando, o amor, ele sem a verdade, ele é libertinagem. Uhum. E a verdade sem o amor é um autoritarismo imperativo. Porque a verdade sem amor, quando a verdade sem amor é impositiva. E o amor sem verdade é libertinagem, né? Eu faço o que eu quero. Então, se torna o Deus do amor, na verdade, né? O amor que é um Deus e que eu faço tudo por isso, né? Libertinagem. Porque eu já vi essa frase bem grandona assim na universidade sendo colocada lá. Viva o amor, né? Que tipo, todos eles, o amor a um gatinho, a uma planta, a um outro bicho, seja lá o que for. Eu falei, isso é libertinagem, vamos dar outro nome, porque não é amor, não. É quase um panteísmo, né? Um Deus em todo lugar, eu posso tudo. E aí que a gente cai que a gente estava conversando um pouco antes, a graça barata, né? Ou eu tô
no resto do Evangelho. Tem um livro que chama Resto do Evangelho e fala sobre essa graça barata e esse legalismo. E eu fico nesse pêndulo. Ou eu julgo ou eu aceito tudo. Como que eu vou amar sem aceitar tudo? Eu vou aceitar tudo e a gente fica nesse conflito. Mas, para mim, eu concordo com o Kilter, essa questão do conhecimento bíblico e ter essa percepção de que não há possibilidade de separar esse Deus que é amor e é verdade. Esse Deus que é justo e é misericórdia. Então, eu não posso cair na graça, na hipergraça, né? Na graça barata, de aceitar tudo, enfim, e negligenciar aquilo que fere, aquilo que vai contra, aquilo que não diz respeito a valores eternos. Então, a gente precisa entender que quando eu escolho, eu preciso ponderar essa escolha a partir daquilo que Deus deixa para nós revelado na sua palavra. Caso contrário, ou eu vou estar vivendo libertinagem ou eu vou estar vivendo um autoritarismo. Eu acredito que na nossa sociedade, no Ocidente principalmente, a gente vive muito uma ideologia, uma filosofia de que Deus está morto, né? Como assim? Quando a gente vê muita gente falando de que Jesus é amor, ele é só amor, para de condenar os pecados, não tem isso, Jesus ama e não sei o quê. O que essas pessoas, se a gente traduz, o que elas estão falando de fato? Quando você fala, você se esconde atrás do amor de Deus, você esconde seus pecados atrás do amor de Deus, é o seguinte: quem não tem pecado não precisa de redenção, não precisa ser perdoado. Então, o que as pessoas de fato estão fazendo é preferindo o pecado dela à justiça de Deus. Mas a pregação de Jesus era arrependam-se. Então, eu sinto que isso tem que voltar à nossa boca, sabe? Arrependam-se, arrependam-se, porque quem não é convencido do pecado não é convencido da cruz. Antes de você entender que você precisa de uma redenção, você precisa entender que você está condenado, que você é pecador. Então, deixar o Espírito Santo trabalhar nesse sentido também. E complementando, para mim faz total sentido isso, porque o 2 Coríntios 7, e as pessoas não se arrependem porque elas não entendem o que é o arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7 vai dizer a tristeza, e algumas versões a minha NVI, mas algumas versões vão dizer o arrependimento. Segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, ou arrependimento segundo o mundo, produz a morte. Então as pessoas acham que o arrependimento ele vai me afundar, ele vai me expor, ele vai gerar um remorso, culpa, e acabou para mim. Não, é o contrário. O arrependimento genuíno te leva para a cruz, que traz purificação, santificação, e agora eu posso viver uma vida mais parecida de fato com aquele que me criou. Então eu não me arrependo, eu acho que não tenho pecado, porque eu tenho medo de me arrepender. E o que vai acontecer comigo? Enquanto, na verdade, orgulho ali de novo, várias coisas que foram construídas. Enquanto esse arrependimento deveria ser, eu me arrependo porque esse arrependimento traz salvação para mim. Perfeito. Nossa, exatamente. Aqui eu estou pensando, né, como nós podemos realmente fazer para não escolher uma ou outra face de Deus, conhecendo a Deus, irmão. Conheça e se aprofunde em conhecê-lo, porque é um conhecimento eterno, não vai acabar nunca. Mas quanto mais você conhece ele, realmente você não vai cair em um lado ou no outro. Você vai experimentar tudo isso em relação a Deus. Uns dias atrás eu trabalhei oração com as meninas da minha célula e foi bem legal, porque eu pedi para que elas louvassem, né? Tipo, louve a Deus, né? Com cada uma delas. E daí eu perguntei, né? Como que a gente pode louvar a Deus? Elogiando a Deus. Eu falei, mas você conhece isso que você está elogiando a respeito de Deus? Você conhece misericórdia de Deus para poder falar, nossa, o Senhor é misericordioso? Então gerou esse nossa, eu não conheço, não entendo isso. Eu falei, poxa, então é importante que você tente conhecer Deus nessa área, ou reconheça quando ele está sendo misericordioso na sua vida. Comece a olhar e a perceber isso no seu dia, porque o louvor não tem a ver só com o momento de entoar cânticos, né? Então a gente estava falando, olha, você precisa realmente louvar a Deus por isso. Mas será que você está sabendo fazer isso? Ou você não conhece Deus? Ou você não reconhece Ele atuando na sua vida? Então foi um momento assim que a gente ficou pensando e refletindo sobre o quanto o nosso elogio a Deus às vezes é bem, bem vago, porque não conhecemos Ele. E por isso nós pecamos e nos mantemos ali na vida de pecado. Porque realmente a falta de conhecimento de Deus faz realmente a gente viver no pecado.
porque está tudo bem, mas quando nós conhecemos a Deus, realmente não está nada bem. Você é incomodado com o pecado, ele gera tristeza em você, gera angústia de você se livrar daquilo, porque aquilo realmente está gerando morte, como o pastor mesmo comentou. Agora eu quero ir para a temática universitária, porque a gente só tem 10 minutos. Eu creio que a gente vai conseguir. Bem, é muito importante entender que o ambiente universitário, ele realmente, naturalmente, ele é um pouquinho mais conflituoso. Ele é um ambiente bastante hostil para cristão, mas eu creio e tenho firme isso no meu coração, que nós lá podemos realmente levar redenção para a universidade. Então, realmente a universidade não quer ser redimida, então vai ser hostil, vai ser hostil. Porém, é possível realmente vencê-lo. Então, quais nossos passos práticos nesse ambiente para que a gente não caia em pecado? De que forma podemos fazer isso dentro desse ambiente hostil? Bom, acho que tem duas coisas aí nesse sentido. Primeiro, é importante a gente diferenciar, vou tentar falar mais rapidinho, o cristão maduro, ele vai para a faculdade para influenciar. Quem é mais novo na fé, quem é mais imaturo ainda vai para a faculdade para resistir ao pecado. Então, você tem essa diferença. Quando você tem uma vida firme na rocha, fortalecida em Deus, você não vai ser... a universidade não vai mudar teu estilo de vida. Você vai ser luz lá na universidade. Então, é importante, quando a gente fala antes de universidade, é a tua vida com Deus no secreto. Se você tem isso firme, lá você vai ser luz também. Agora, se na tua vida com Deus você não está bem estabelecido, não está firme com Ele, lá você vai ser extremamente influenciado e ter o caráter moldado. Então, a gente separa isso. E na universidade, falando na prática, é um ambiente um tanto hostil, porque você tem ideias dominantes que são diferentes do evangelho. E quando você expõe a palavra, quando você expõe o evangelho, gera conflito. Porque, né, como a gente falou aqui, mexe com orgulho, revela pecado, então é complicado. Mas o que eu entendo é o que a universidade também é um campo de missões. Então, ali a gente tem uma missão de falar de Jesus, de revelar o amor dele, de pregar o arrependimento. E a melhor forma que a gente pode fazer isso é através do relacionamento, através das amizades. Então, eu gosto da ideia de que a gente na faculdade, a gente não precisa ser advogado de Deus. Na verdade, ela não precisa de defesa. Então, a gente não precisa ficar debatendo com o professor, a gente não precisa ficar brigando com quem é contrário. A gente precisa expor o evangelho, principalmente a quem é mais próximo de nós, porque vai estar mais disposto a ouvir. Eu gosto porque eu vou para aula, eu vou para a faculdade, e o simples fato de eu não beber, de eu não fazer algumas coisas, faz com que os outros me perguntem sobre a minha fé. Então, às vezes, eu nem falo nada. O cara chega e me pergunta, pô, cara, por que você acredita nisso? Por que você faz aquilo? E quando você vive uma fé firmada na rocha, isso é natural. E ali surgem várias oportunidades de você pregar o evangelho. Então, acredito que a melhor forma de fazer isso é através dos relacionamentos e das amizades mais profundas. É isso aí. E não ser negacionista, no sentido de sair da negação de que tá tudo bem, eu vou para a faculdade, é de boa, eu vou para a faculdade, eu vou fazer o... Não, eu já sou um crente maduro, eu não preciso... E a gente acaba sendo influenciado nesse processo. Eu lembro que no primeiro ano de Direito, isso há 13 anos atrás, eu era líder dos jovens da igreja dos meus pais, mas mesmo assim fiz alguns amigos, que são amigos até hoje, colegas que eu levo, são um grupo de 3 amigos, há mais de 10 anos a gente é amigo, só que eu lembro que no primeiro momento eu me encantei pela possibilidade de fazer coisas que eu não fazia, e já um cristão crescido na igreja, mas eu neguei o meu papel, eu neguei a possibilidade de ser influenciado, e eu comecei a ir em festinha na República, e não sei o que, ó. Quando eu me percebi de novo, eu falei, cara, não. Daí foi todo um retrabalho de chegar no Zé, meu amigo Zé, inclusive. Eu chegar no Zé e falei, cara, eu não vou mais. Mas, pô, ele me chama de pastorzinho. Pô, pastorzinho, você tá sempre com a gente em todo lugar, agora você não vai mais? E daí eu tive um retrabalho de testificar daquilo que eu tava vivendo. E eles super entenderam e aquilo passou. Claro que a base de muito bullying, a época sem saber o que era, e chacota. A base de muito bullying. Tipo, pastorzinho, pô. Mas Deus deu graça e misericórdia que aquela imagem que eu tinha deturpado do Deus que eu vivo e sigo e sou filho, que foi reconstruída
então eu preciso me posicionar, e isso que o Victor falou sobre essa, sair desse lugar também, só de eu não faço nada, para um lugar onde eu me posiciono. Porque Sim. eu percebo que às vezes a galera se apoia no meu testemunho e não fala nada. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? É um equilíbrio, né, entre os dois, para você Esse saber o equilíbrio momento, né? tem que existir, eu preciso falar também. Porque senão eu vou estar sendo omisso. Então eu testifico com a minha vida e com as minhas palavras. Então eu saio desse lugar onde eu só luto contra o pecado para essa nova maturidade onde eu avanço o reino de Deus em ações, em palavras, em milagres e testificando daquele que nos salvou e nos redimiu. Então eu não fico só nessa batalha infindável de cara, eu vou para cá, mas eu não posso, eu não posso. Não é um monte de não posso, é uma relação que me faz viver a fé e o milagre de ver pessoas se arrependendo. Então, não é um monte de regra, mas é um relacionamento de intimidade que gera transformação. Exatamente. Nossa, esse aspecto aí do eu não posso é muito, muito importante, porque, na verdade, eu posso. Eu posso porque eu tenho a verdadeira liberdade de fazer muita coisa, de poder escolher: "Eu não quero isso, eu não quero aquilo". Eu realmente escolho. Então, é uma coisa que acontece com frequência, o pessoal não perceber isso. Fala: "Nossa, eu tenho a liberdade de falar: 'Eu não quero', porque eu sei, eu compreendo que isso vai gerar consequências. Então, eu estou escolhendo não fazer isso". Então, constantemente a gente precisa realmente reforçar esse equilíbrio, né, entre as 2 coisas, saber falar em momentos específicos na universidade. Em momentos também, realmente, eu ficava muito em silêncio em relação a tudo que estava acontecendo, e era só na vida dos colegas mesmo, pessoas específicas com quem eu saía, conversava, ia tomar café e a pessoa questionava as coisas, a pessoa, chegava até o ponto de querer saber, a pessoa tinha interesse de entender: "Nossa, o professor falou sobre a Bíblia na sala de aula e você não falou um A, por quê? Você não é cristã?" Eu falei: "Sou, mas o que ele estava falando não condiz com aquilo que eu acredito e tá tudo bem, ele tá opinando lá". E as pessoas vinham querer saber qual que era o ponto diferente, mesmo sem ter saído um A dentro de sala de aula. Então, realmente creio muito que o Senhor vai usar esses momentos e o seu exemplo fiel. Se você realmente está na faculdade, seja um bom aluno, né? Seja realmente um aluno que ajuda outros. Seja um aluno que dá exemplo dentro e não fica debatendo, discordando e batendo em professor. Porque realmente os professores também, qual é a realidade deles lá, do coração deles? Você não sabe. Então, você pode abençoá-los. Mas se em momentos específicos você precisa de relacionamento com Deus e discernimento para saber onde você vai precisar falar, onde se o Senhor realmente incomodou você para que a sua voz realmente se faça presente naquele lugar. Então, são momentos e momentos. E realmente nós, como cristãos, precisamos saber nos posicionar. Em 2 Coríntios, eu não lembro o versículo que fala sobre isso, que realmente o exército só precisava se posicionar para a batalha, porque o Senhor venceria a batalha e venceu. Então, não era sobre o quanto o exército era bom, mas o quanto eles estavam posicionados naquele lugar. Sabiam, eu sei quem eu sou e eu sei por que eu estou aqui. Então, eu vou manifestar quem o reino é do jeitinho que eu estou aqui e o Senhor vai falar. Então, ter essa consciência de dosar os momentos. Porque realmente, Deus não precisa de advogado. Mas ele vai usar sim, porque você é um corpo presente lá no local, que vai realmente precisar alcançar pessoas específicas. Lembro de uma situação que foi absurdamente marcante para minha vida, que veio uma colega atrás de mim conversar e a gente parou no meio do RU da universidade e orou ali, orou, porque ela estava passando por uma situação muito complicada. Eu falei: "Eu creio", aquele, "eu creio, a gente pode orar sobre isso?". A gente colocou os materiais no chão, fez uma rodinha e orou com ela. Ela chorou, chorou, chorou. E pessoas passando, pessoas andando, pessoas circulando, o restaurante começando a ficar cheio de pessoas e a gente orando. Mas aquilo foi muito importante na vida daquela pessoa. Não faço ideia se outras pessoas estavam percebendo ou se não, porque o Senhor tocou. Ore por ela agora. Então eu orei, clamei ao Senhor. Hoje realmente ela caminhou para os caminhos do Senhor, ela não era
não era cristã, mas ela teve interesse. Ela falou: eu quero esse Jesus. Como que eu faço para ter? E eu falei, gente, né? Algo que realmente era um desespero da alma dela. Ela precisava desse consolo do Espírito Santo. Não existia mais ninguém que poderia dar esse consolo. Não importa quão boa poderia ser as minhas palavras, era o Espírito Santo naquele momento. Então, esse discernimento do ambiente onde estamos e poder fazer essa diferença na vida das pessoas que o Senhor envia, não é numa discussão, quase 98% das vezes não é um debate. É uma leve oração em alguém que está do lado. É alguém que nunca conversou com ninguém e que você será os ouvidos só dessa pessoa. Então, é muito nesse sentido que eu olho para o ambiente universitário, para que realmente quando a gente não é um ambiente que eu vou cair em pecado, não, eu tô lá para redimir o ambiente, porque o Senhor já me redimiu. Então, onde eu estou indo, eu serei redenção, porque o Senhor está sendo redenção da minha vida. Então, realmente, tirar essa mentalidade de eu não vou lá para pecar, não vou lá para pecar, não, eu vou lá para redimir, eu vou lá para redimir, eu vou lá porque o Senhor me enviou como redentor desse ambiente, seja em oração, seja em estudo, seja o que for. Eu vou redimir mais um ambiente. Enfim, podem comentar que a gente já vai finalizar. Para mim, essa é isso que a gente tem que lidar com relação ao pecado. A redenção de Jesus, para nós, ela vem para redimir a nossa identidade, ela vem para redimir os nossos parâmetros morais e ela vem para redimir a nossa base do conhecimento. Então, ela nos redime por completo e essa redenção só faz sentido quando ela transborda para além de mim. Porque redimido, então, agora eu obedeço. Redimido, então, agora eu sigo para viver aquilo para o qual eu fui chamado, que é levar a redenção para o outro. E aí, quando eu levo redenção nessa perspectiva, eu não levo para julgar o outro. A própria palavra vai fazer isso na vida do outro. Eu levo para ser cuidado na vida do outro, para chorar as lágrimas que ele não pode chorar, para ser o perdão e o amor que ele ainda não consegue ser por ele mesmo, para ser o cuidado que ele não consegue ser. Então, redimido eu posso ser esse cuidado e o Espírito de Deus vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Perfeito. Eu gosto daquela ideia da frase de Kipper de que não há um sentimento cúbico na face da terra que Cristo não possa dizer meu. Então, essa ideia da soberania de Deus, de que Ele é soberano sobre toda a criação, de que tudo foi criado por Ele, para Ele. Quando a gente entende isso, a nossa perspectiva muda. A gente vai para a faculdade, vai para a universidade, entendendo que Deus é soberano, que a gente está lá, mesmo em um ambiente, às vezes, opressor em termos espirituais, mas a gente está lá porque Cristo é soberano e na nossa vida, e na faculdade, e na cidade, em todo lugar, a gente entende que existe essa soberania de Deus, que a gente pode trabalhar muito em cima disso. Amém. Então, para finalizar aqui o nosso episódio, gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando e para a gente já caminhar para o fim do nosso mais um episódio aqui do Conexão Universitária. Então, bora lá, pastor. A mensagem, principalmente na fase universitária, deixe de olhar para a luta contra o pecado e se apegue ao relacionamento. Mais do que lutar contra o pecado é permanecer. O nosso trabalho, a gente olha para Jesus falando sobre sermos conectados à videira, João, capítulo 14, 15, vai falar sobre sermos conectados à videira. O nosso trabalho é permanecer. E permanecendo, a gente vai frutificar arrependimento, a gente vai frutificar na vida do outro. Então, permaneça firme na universidade e os frutos do Senhor vai prover. Amém. Bom, acho que para finalizar, eu trago Hebreus, na luta contra o pecado, ainda não lutaram a ponto de derramar o próprio sangue. Então, existe esses sentidos, a gente precisa permanecer em Deus, em nossa vida, até que Ele venha. A gente vai lutar contra pecados na nossa vida, mas quando a gente permanece em Deus, a gente é vitorioso, a gente consegue se encher dele e tudo flui bem. Então, é isso. Obrigado aí. Que bom. Muito obrigado realmente por esse tempo. Obrigada a todos que ficaram também aqui acompanhando conosco.
em todas as plataformas. Que Deus abençoe e a gente se vê aí no próximo episódio com um pouco mais de conexão universitária e esse bate-papo semanal que realmente creio edificou bastante a minha vida aqui, só o bate-papo, então creio que realmente vai abençoar também muitas outras pessoas que estão passando ou têm passado por essas temáticas que temos falado aqui. Então, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Então, tchau, tchau. Amém.